paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma EBD presencial. Aqueles que estão, nos assistindo através da live, pode vir nos assistir aqui também. Amém? Participar juntamente conosco dessa EBD. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está conosco nessa manhã o nosso pastor Fábio. Amém. Que estará, paz do Senhor Jesus, pastor Fábio. Que estará fazendo essa oração. Amém? Para nós darmos início à EBD. Amém. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa dele para aprender um pouco mais, né? Porque a EBD é a escola que nunca acaba, né? A gente está sempre aprendendo cada dia mais com as Escrituras Sagradas, através da EBD, através da Bíblia estudando, né? Porque a palavra de Deus é a que nos alimenta, que nos fortalece e que nos direciona em todos os momentos das nossas vidas, amém? Vamos orar então ao Senhor. Se coloque de pé, você que pode, você que também está aí no seu lar, né, cumprimentando os irmãos também que estão aí na sua casa aí, nos acompanhando. Chame alguém para participar. De repente, se a pessoa não pode, grava aí, depois compartilha com ela, para que mais almas venham a ser alcançadas através da palavra de Deus, né? Seja um canal de bênção também neste domingo, amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido e Pai amado, Senhor, queremos te agradecer, louvar, bendizer o teu santo nome, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando nessa manhã, Senhor, de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da tua palavra, pois a tua palavra, ela nos mantém de pé, a tua palavra ela é um alimento para a nossa alma, a tua palavra purifica, restaura, transforma, a tua palavra, Senhor, nos orienta, a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Sê conosco nessa manhã, Senhor Deus. Nos envolve, Senhor, manifesta o teu poder, a tua glória em nosso meio, nos orienta, Pai, toma o primeiro lugar nesta manhã e faça conforme o teu querer e a tua vontade. Assim nós oramos, já crendo na vitória em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de entrarmos na lição, vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno, né? De toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Poderia sentar em nome de Jesus, amém? O hino da harpa, número 17, a sugestão da revista, amém? Aleluia. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas devidas, tão doce pra mim, Jesus me convida, que eu suba pra si, da vida voando, sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela. Mistérios do céu. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A lição que nós vamos ler nessa manhã é a lição número 3, 19 de julho de 2020. Amém? O despertamento renova o altar. Aleluia. Texto áureo, pastor.
texto áureo da lição se encontra em 1 Reis 18, versículo de número 30, diz assim, texto áureo, eu vou estar lendo. 1 Reis 18, 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constante, reprovado pelo Espírito. Aleluias. A lição bíblica em classe se encontra em Esdras 3, do 2 ao 5 e do 10 ao 13. Eu leio os pares e o pastor vai ler o ímpar. Amém? E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. Versículo 5. E depois disso o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia a oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo, Vozes se ouviam. louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. A lição de número 3 nos fala a respeito do despertamento renova o altar. Aleluia. Mas as lições anteriores ao qual foi falado aqui, foi falado a respeito do rei Ciro, ao qual ali o rei da Pérsia, né? Ao qual foi despertado. A lição que vamos falar foi falar sobre despertamento, só que é do altar. Então esse rei Ciro da Pérsia, ele foi despertado através de profecias já antes por Isaías, por Jeremias, e o Senhor o despertou para poder libertar o povo que estava ali na Babilônia cativos. Louvado seja o nome do Senhor. Ao qual aquele povo foi levado ali, louvado seja o nome do Senhor, atormentados ali por Babilônias, levados assim em cadeias e outras coisas mais ali. Eles estavam oprimindo, levaram eles ali para poder passar privações ali na Babilônia. Eles deixaram a casa deles, né? A casa ao qual eles viviam, louvado seja o nome do Senhor, ao qual ofereciam sacrifícios, ao qual louvavam o Senhor nos altares, ali na casa do Senhor. E eles deixaram tudo isso, e agora Deus, vendo a situação que o povo estava naquele jugo pesado ali,
libertou eles usando esse rei Ciro da Pérsia. E nós sabemos que Deus ele pode usar quem ele quiser. Deus não faz acepção de pessoa. Ele nos usa também para a gente poder levar também a palavra lá para aquelas pessoas que estão ali na rua, aprisionados, não pelo rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, mas por Satanás, o inimigo, o grande inimigo da alma do homem. Amém? E essa lição está falando sobre o despertamento renova o altar. O despertamento renova. Renova o quê? A nossa comunhão com Deus. Renova o nosso pacto. Renova o concerto que a gente faz com o Senhor. Renova a nossa aliança com Deus. Que um dia nós fizemos uma aliança com Deus. Não é verdade? Como a gente faz aliança? Eu, por exemplo, estou casado. Eu fiz aliança com a minha esposa. Quem é noivo faz com o noivo. Assim também nós fazemos uma aliança com o Senhor. E o Senhor faz essa aliança conosco. Né? Então, esse despertamento renova. Nos traz um renovo. Isso é o Espírito Santo é que nos desperta a gente poder se consertar, a gente poder buscar a face dele enquanto se pode achar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta lição, iremos meditar sobre o fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. E esse altar é um altar espiritual. E é bom que seja na casa do Senhor, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, onde a gente pode adorar, onde ele pode servir, louvar o nome dele. Mas também esse altar também espiritual também pode ser feito na nossa casa também. Com certeza. Pode ser feito na nossa casa. Amém? Você preparar ali um lugar na sua casa, separar do seu quarto, né? Eu costumo separar o meu quarto, né? Para poder orar ali, e ali eu entrego os meus sacrifícios, que é o meu jejum, as minhas ofertas, louvado seja o nome do Senhor, o meu louvor, que eu louvo também o Senhor. Então, esse altar também pode ser feito, é um altar espiritual na sua casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode. É muito interessante essa revista, ela está muito rica, né, em conhecimento, com os temas aqui bem apropriados para os dias que estamos vivendo, né? O título da revista aqui em si é Os Princípios Divinos em Tempo de Crise. E essa lição a qual nós estamos estudando nessa manhã, né, que o pastor já falou, o despertamento renova o altar. Aí, de repente, você está perguntando, aí, mas que despertamento é esse? Despertamento já vem da palavra, né, despertar, né? Então, a gente já traz à memória um despertador. O despertador serve para quê? Para despertar alguém que está dormindo, né? Para acordar alguém. E se você for ler nas Escrituras Sagradas de Gênesis e Apocalipse, a gente vê esse despertar de Deus com o povo de Israel em algumas fases da caminhada, da trajetória, porque muitas das vezes Deus tinha um projeto, um plano, Deus deu uma direção para o povo, mas só que no decorrer da caminhada, às vezes o povo saía do centro da vontade de Deus, ou o povo se apostatava da fé e ia tranquilizando, e de vez em quando Deus ele precisava fazer o quê? Vou dar um despertar naquele povo. E aqui vem falando muito, muito claramente sobre isso, porque o despertamento, ele renova o altar. Já viu que muitas das vezes tem um ditado que diz no mundo assim, que quando você não vem pelo amor, você vem pela dor. Não tem esse ditado no mundo? É mais ou menos isso que Deus faz, porque Deus ele tem um projeto na vida de todos nós. E muitas das vezes, no decorrer da caminhada da nossa vida, a gente acaba meio que, sabe, relaxando, dormindo um pouco espiritualmente, parando um pouco, aí vem aquela despertar. E quando vem o despertar, a gente corre para quê? Para renovar, porque aqui nós vamos entender mais à frente aqui, né, que o despertamento conduz o homem ao altar. Aí aqui nós vamos entender porque quando vem o despertamento, o homem ele tem a necessidade de se achegar a Deus. Porque tem coisa que o dinheiro resolve, tem coisa que o nosso braço resolve, tem coisa que a fama resolve, tem coisas que dá para resolver. Mas tem coisa que é espiritual, que se a gente não se achegar a Deus,
o negócio vai de mal a pior, né? Então, o pastor Eduardo, ele foi muito feliz aqui já trazendo. Eu vou entrar aqui no subtópico primeiro, né, pastor? Isso. E logo após o pastor vai estar dando continuidade. Diz assim o primeiro tópico. Os judeus, eles sentiam necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Diz assim, o propósito que trazia no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz, em Esdras 3:3, o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Né? Esse Esdras 3:3 está aqui na leitura bíblica em classe, se vocês tiver revistinha, quem tiver revistinha na sua casa ou aqui, né? Então a leitura bíblica em classe vai falando sobre isso. E este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29:43. Os judeus agora, eles almejavam essas bênçãos através do altar, né? Ou seja, o altar era o lugar onde o povo corria para se achegar a Deus em época de crise, em época de despertamento. Nós estamos vivendo um despertamento de Deus na terra, né, meu pastor? Verdade. Com essa pandemia, com tudo isso que aconteceu mundial, não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Nós podemos ver essa pandemia como um despertamento de Deus para a humanidade. Porque a humanidade estava indo de mal a pior. As pessoas preocupadas com mais ter do que ser, as pessoas preocupadas com finanças, preocupadas com status, com riquezas, e muitas das vezes se afastando, né, do projeto, do propósito de Deus. Então foi necessidade de Deus dar um despertar na terra. E pode ver que com esse despertar, muitos correram para o altar de Deus. É sobre isso que nós estamos falando nessa manhã. Pastor Eduardo? E nós vemos, né, que eles ficaram no cativeiro, sim, ali na Babilônia, 70 anos. Já imaginou? 70 anos no cativeiro sem buscar o Senhor? Que ali eles não tinham liberdade, como tinham em Jerusalém e Judá. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles retornaram, eles encontraram a cidade praticamente toda arrebentada. Destruída. Os muros. Então, o que acontece? Eles estavam preocupados com os inimigos, porque os povos pagãos que rodeavam ali, Jerusalém, né, Judá, então vendo a cidade toda desprotegida, era fácil o acesso dos ladrões, dos assassinos entrarem. Então eles estavam preocupados com isso. Então eles resolveram fazer o quê? Buscar o Senhor através, aí entra o altar, através dos sacrifícios, porque naquela época o altar era um lugar onde se colocava os animais, né, para poder sacrificar em prol dos pecados deles, porque eles sabiam que eles já haviam pecado, eles haviam abandonado a lei do Senhor, deixaram de lado aquilo que era para eles fazerem e não estavam fazendo mais. Então eles resolveram a fazer um concerto com Deus, e agora estavam buscando a Deus para que Deus guardasse eles dos inimigos que estavam, das nações pagãs que estavam ao redor. E eles estavam construindo, estavam levantando o templo, estavam levantando os muros, mas mesmo assim eles estavam preocupados ainda, pode, né? Sim. E ali a gente vê, né, Sambalate, né, Tobias, todo aquele povo ali, eles faziam de tudo para que a obra não fosse avante. Louvado seja, porque o inimigo, ele não quer ver você vencendo, ele não quer ver você marchando, ele não quer ver você se alimentando da palavra de Deus. Ele vai fazer de tudo, que é o nosso inimigo, né, espiritual. Verdade. Né? Eles estavam preocupados com os inimigos material, mas por detrás tinha os inimigos espirituais. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a potestade e as hostes espirituais da maldade. Louvado seja o nome do Senhor. Só para fechar aqui, pastor, para a gente ir para o subtópico 2, se o senhor entrar, só para não deixar passar batido isso aqui, em Esdras 3:3, aí na leitura bíblica em classe, diz assim, que o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Porque está falando isso aí que o senhor acabou de falar claramente. O acesso a Deus naquela época era através do altar. Então, como o terror estava sobre eles, eles sentiam a necessidade de se achegar a Deus. E estamos vivendo isso hoje, como veio o terror mundial, o pânico de morte, vírus, pandemia,
né? Então, o povo foi despertado e muitos aí tiveram a necessidade de se achegar a Deus. Nós vimos aí que quando começou aquele negócio, aquela pandemia toda, era lindo, né? O pessoal ia para a janela e louvava, porque ele vive, né? Todo mundo louvando, todo mundo buscando, porque se sentiram ali, isso foi crente, não crente, independente de cor, classe, religião, dinheiro ou não, o povo ali sentiu a necessidade de se achegar a Deus. Subtópico 2, pastor. Amém. O senhor vai dar Diz continuidade. aqui que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Aqui fala sobre o profeta Elias, né? No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, 1 Reis 18, 17, quatro, Elias diz, né? Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Aleluia. Olha só, eles estavam nas trevas e disse que aquela palavra é boa. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eles achavam que eles serviam a Baal era o Deus verdadeiro, né? Estavam enganados, estavam cegos, né? Sim. A Bíblia fala bem claro, né? Pode um cego guiar outros cegos? Então aquela centena de serviam, aqueles profetas que serviam a Baal, estavam todos cegos. E Elias disse que ele era sozinho. Só que na verdade ele não estava sozinho, né? Tinha o Pai, tinha o Filho e tinha o Espírito Santo que estava com ele. Nós nunca estamos só. O inimigo pode até achar que nós estamos só, né? Mas nós não estamos só, não. Amém? Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. E diz aqui no versículo do 26 ao 29: invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, e saltaram sobre o altar que tinham feito, se retalhavam com facas, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção nenhuma. Olha a situação, por causa de quê? Ali havia um confronto. Satanás ele só faz alguma coisa se Deus permitir.
Mas ali não teve permissão nenhuma dele falar, dele querer manifestar algum poder, alguma coisa. Não se ouvia voz nenhuma. E ele se retalhava, Baal, e ele zombava dele, dizendo, está dormindo, talvez fez uma viagem. Verdade. Grita mais alto. Mas não se ouvia voz nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Elias, vendo a situação, ó, já que vocês não aconteceu nada aí, não houve fogo, não houve manifestação nenhuma, agora eu vou orar ao meu Deus. Eu vou clamar ao meu Deus. Aí Elias começa, né? Repara primeiro o altar quebrado, toma as 12 pedras, conforme o número das tribos de filhos de Israel, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, derramou a água 3 vezes sobre o holocausto, sobre a lenha, e orou pedindo ao Senhor que o respondesse. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus. Só Aleluia. o Senhor é Deus. Então, eles estavam cegos. Depois daquilo tudo que aconteceu ali, eles viram que verdadeiramente existe um Deus que ele ouve as nossas orações. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então Deus, ele responde às nossas orações. Em situações, não importa qual seja, a nossos olhos pode ser uma coisa impossível, né? Mas perante os olhos de Deus tudo é possível. Aleluia. Basta somente a gente crer, confiar, né? Como Elias confiou. Imaginou você pedir, depois de molhar, fazer toda aquela coisa, e pedir a Deus para descer fogo do céu? Tem que ter fé, né, meu irmão? Tem que ter fé, tem que crer de verdade. E é isso que Deus quer de nós, que a gente creia. Amém? Se crer, verás a glória de Deus, né? Aleluia. E o B, 2 Crônicas 29, de 1 a 30. Ezequias manda purificar o templo e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Primeiramente o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor, estava fechada. Já imaginou a casa de Deus fechada? Não tem como, irmão. Ele assumiu, ali após a morte dos pais dele, ele assumiu o reinado. Primeira coisa que ele fez, abriu as portas. A casa de Deus tem que estar aberta, irmão. Jesus, ele fala que ele é a porta, né? Aleluia. Ele está sempre de braço aberto nos esperando, ó. Nós sabemos que um dia vai fechar essa porta. Um dia essa porta vai fechar. Mas ela está aberta ainda, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Bem claro, ele deixou isso claro. Então Ezequias agora, ele resolve o quê? Abrir as portas da casa do Senhor. E reparou. Estava tudo uma bagunça total, né? Ele começa agora a reparar. Aleluia. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Ele disse, ouvi-me, ó levita, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso. Isso não começaram a deixar de orar, né? De clamar ao Senhor, né? E nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Você vê, deixaram tudo isso. As lâmpadas não acendiam mais. É necessária a lâmpada. Nós somos lâmpada, né? Nós somos lâmpada viva, né? O que a palavra de Deus fala aqui? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é o quê? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus está em quem? Está em nós. Jesus falou, eu sou a luz do mundo e vós sois também o quê? A luz do mundo. Então nós somos uma lâmpada, vamos dizer assim. Uma lâmpada acesa neste mundo de trevas, resplandecendo para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. E deu ordem
que oferecessem o holocausto sobre o altar, e começou também o canto do Senhor, e com as trombetas, e com os instrumentos de Davi, rei de Israel, e toda a congregação se prostrou quanto cantavam o canto, e as trombetas tocavam, e tudo isso até o holocausto acabar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda aqui no subtópico 2, o pastor Eduardo já abriu aí nossa mente, já falou. O subtópico 2 diz assim, o título: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Então aqui o autor da revista, ele foi muito feliz quando ele fala assim, todos os despertamentos genuínos. Quando fala Verdadeiro, genuínos, fala de despertamento verdadeiro, um despertamento puro. Então, quando o autor ele tem essa preocupação de falar de um despertamento verdadeiro e puro, dá-nos a entender que também tem um despertamento falso, né? Que mais à frente nós vamos falar sobre isso, né? Então, primeiro tópico, o despertamento conduz o homem ao altar. E depois vai falando assim, que o despertamento genuíno começa com a restauração do altar. Então, para mim e você se achegar a Deus, para ter aquele despertamento genuíno, nós temos que reparar o nosso altar. Porque a gente vem, vamos dizer, trazendo para os dias de hoje, a gente vem todo sujo do mundo. Não tem essa expressão que a gente vem cheio de carrapicho, e aqui o Senhor ele começa, né, nos limpar, nos purificar. O Espírito Santo vai fazendo a obra em mim e você. Aquele que mentia já vai passar a não mentir mais. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que fazia certas coisas que não agradavam ao Senhor, aos poucos o Senhor ele vai tirando ali os carrapichos, né? Então é a necessidade de eu e você o quê? Reparar o nosso altar. O pastor falou sobre o profeta Elias. Na época do rei Acabe, o povo de Israel, eles começaram a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. O pastor já falou, não vou entrar nisso. Ou seja, os mandamentos do Senhor, as leis, os ensinamentos do Senhor estavam sendo deixados de lado. E agora o rei Acabe tinha se juntado com uma mulher que tinha outros costumes, então eles levaram o povo a fazer outros costumes, e agora Deus queria tratar com o povo. Deus trouxe um despertamento e usou o profeta Elias para falar com o povo. O profeta Elias foi, como o pastor já falou, subiu, mas antes dele invocar o nome do Senhor, antes de ter a manifestação de Deus no meio do povo, ele teve que consertar o altar, reparar o altar, limpar o altar. Mais abaixo vai falando sobre o rei Ezequias, né, que quando ele assumiu o trono, quando seu pai estava no trono, o seu pai começou a servir outros deuses, consequentemente o povo foi seguindo o líder e foram servindo outros deuses. Agora o rei Ezequias assume o trono e era necessário reparar o altar. E para fechar aqui, mais abaixo, o rei Ezequias foi e reparou o altar, falou, vamos limpar o altar, eu sirvo um Deus vivo, um Deus único, eu não quero saber de idolatria aqui, eu não quero saber de outras coisas tomando o lugar que é o lugar de Deus. Reparar o altar, ele deu ordem, repara o altar. E diz aqui que quando os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, porque depois que ele reparou o altar, ele santificou aquilo, né, a Deus, e os sacerdotes ali começaram a oferecer um sacrifício. Diz assim que logo após começou um novo cântico na casa de Deus. Isso aqui é muito interessante. Segundo a Crônicas, capítulo 29, versículo 27 e 28, vai dizendo que depois que reparou o altar, Daniel, começou um novo cântico. Ou seja, quando eu e você reparam o nosso altar perante a Deus, um novo cântico começa a surgir nos nossos lábios. Aleluia! Aleluias! Quando você repara o teu altar com Deus, Deus ele começa a colocar um cântico de alegria nos teus lábios. Você começa a cantar o hino da vitória. Aquele hino que era só hino de derrota, de lamúria, de choro, agora se transforma em hino de alegria, de bênção, de vitória sobre a minha e a tua vida, quando nós reparamos o altar com Deus. E para finalizar, diz que assim, em Esdras 3:3, né, fala que o terror estava sobre o povo da terra. Mas eles consertaram o altar,
sacrificar o holocausto ao Senhor, e a alegria foi grande entre os judeus. Então, quando nós reparamos o altar, nós sacrificamos o holocausto, o sacrifício a Deus, né? A alegria ela começa a se instalar em nosso meio. Amém? Amém. Nós começamos a receber mais sorrisos, mais aquela tristeza, aquela lamúria, aquele choro, aquele planto, fica tudo para trás. Verdade. Vamos ter aflições? Vamos ter, mas um novo cântico vai surgir nos meus e nos teus lábios. Amém? Amém, Jesus. Tópico 2, pastor, dá continuidade. Tópico 2. Pode dar. Eu continuo? Tá, Pode. vou aqui. Então, tópico 2 diz assim. Tópico 2 diz assim: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por quem? Por Jesus Cristo. Ninguém vai a Deus Pai se não for por Jesus Cristo. Nós vamos entender melhor isso aí. Diz assim, ó. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei e que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Está lá em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 3. E escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, ó: todas as coisas subsistem por Ele. Né? Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Colossenses 1, 18. Para vós os que credes é preciosa a pedra principal da esquina. 1 Pedro 2, 7. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Né? Então aqui vai nos dizer que o autor aqui ele está explicando bem claramente, né, para mim e para você, que antigamente para você ter acesso a Deus, você vinha através do altar. Era oferecido sacrifício, você levava tanto pela expiação dos teus pecados, pecou, tinha lá uma norma, uns levava pomba, outros levava carneiro, boi, dependendo dos pecados. Para você ter acesso com Deus, você tinha que ir até o sacerdote, e ali no altar era oferecido o sacrifício para ter acesso a Deus. Aqui agora mudou, Novo Testamento. Jesus Cristo, ele foi o sacrifício. Ele verteu o sangue na cruz pelos meus e pelos teus pecados. E a partir dali, nós temos acesso diretamente com o Pai. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Antigamente você era limitado. Para você chegar a Deus, para você ter algum acesso a Deus, você tinha que ir até o homem, o sacerdote, levar sacrifício, tinha todo um ritual. Mas Jesus Cristo, ele veio para mudar isso. Ele falou: não, eu vou mudar. Verteu o sangue na cruz, ele foi oferecido como ovelha muda levada ao matadouro. Verteu o sangue dele na cruz, ele foi o próprio sacrifício por mim e por você. É a palavra de Deus diz, Marcos Vinícius, que quando foi consumado ali esse ato, o véu se rasgou de cima a baixo. Por quê? A aliança que o homem tinha quebrado com Deus, agora Deus ele fala assim: eu estou, através do sangue vertido na cruz, meu filho, pela humanidade, ele sendo o sacrifício, agora eu tenho diretamente um novo acesso com o homem. E aqui interessante que diz que o véu se rasgou de cima a baixo, porque é de Deus para o homem, não é do homem para Deus. Então se rasgou de cima para baixo, era Deus dizendo assim: eu agora, eu daqui de cima estou rasgando, estou abrindo o acesso para você falar diretamente comigo. Amém, pastor Eduardo? Aleluia, louvado. Conforme foi falado, né? O altar tinha um grande respeito, né? Os judeus. Porque, conforme o nosso pastor Fábio já falou, né? Ali eles sacrificavam os animais em prol dos pecados deles cometidos através dos animais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E no Novo Testamento a gente vê o sacrifício de Jesus, né? O sacrifício único. Ele fez um sacrifício único que é eterno. Não é necessidade mais matar vários animais. Que coisa maravilhosa, né? Já imaginou?
A gente é cheio de pecado. Quem não tem pecado? Seja o primeiro a tirar a pedra, né? Nós temos pecado. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Já imaginou? Por cada pecado que a gente cometer, se a gente tivesse que matar um animal? Que situação? Acabou a terra. Até. Jesus Cristo não. Ele fez um sacrifício único e eterno. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E os sacrifícios dos animais, ele apenas encobria o pecado. O sacrifício de Jesus não. O sangue que ele derramou na cruz nos limpa, tanto por dentro, como por fora também. É Aleluia. motivo da gente glorificar ele, né? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? E Isaías 53, 3, 4, 5 fala, né? Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Sofreu calado, irmão. Já imaginou sofrer calado? Quem consegue sofrer calado? Meu Deus. Não é fácil não. Não é fácil não, hein? Sofrer calado não. Você vai falar para alguém, ou você vai chorar, ou você vai fazer várias coisas. Mas ele sofreu tudo aquilo ali calado. É motivo de glorificar o nome dele ou não? Aleluia. É motivo de glorificar o nome dele. Amém? O subtópico 1, né? Amém? Vou dar a entrada. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? O Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Efésios 3, 6 até o 9. A saber que os gentios são co-herdeiros. Gentios somos quem? Somos nós. Amém? Nós somos gentios. O povo escolhido, quem é o povo escolhido? Quem é o povo escolhido? É uma pergunta. Quem é? São os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas nós recebemos, né? Pela fé. Pela fé, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pelo Evangelho, né? Essa promessa, né? E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. A promessa em Cristo que nos faz conhecidos e cidadãos dos céus. Outrora nós éramos estrangeiros, né? Éramos rejeitados. Mas através de Cristo, nós passamos a ter o quê? Essa dádiva preciosa, que é fazer parte do povo de Deus, dos escolhidos, dos cidadãos do céu. Outrora nós não éramos conhecidos no céu, mas agora nós somos conhecidos. Nós temos nosso nome aonde? Escrito aonde? No livro da vida. Aleluia. E lá quando a gente se apresentar, se apresenta, Eduardo, eu não sei se meu nome vai ser o mesmo, né? De repente ele vai me dar outro nome, eu não sei. Mas digamos que seja o mesmo nome. Eduardo, se apresenta. Abre o livro aí. Está lá, Eduardo. Ô, glória. Eduardo de Então, Jesus. eu sou conhecido no céu. Você é conhecido no céu porque você aceitou Jesus. Então nós tivemos esse privilégio. Louvado através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isto é, Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5,19, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Através de Cristo houve
a reconciliação com o mundo. Isto é, estabeleceu a paz, pois outrora éramos inimigos de Deus, e não nos lançou sobre nós os nossos pecados cometidos. Não é o acusador não, né? O diabo, ele nos acusa de dia e de noite, por tudo aquilo que a gente faz. Mas Jesus não lançou sobre nós nossos pecados não, ele poderia. Ele é o Senhor, né? Mas ali na cruz, o que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Que amor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. B. Cristo como Filho de Deus. Em Efésios 5, 1, 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então aqui o apóstolo manda, né? O apóstolo Paulo manda, escrevendo aos Efésios, manda que nós andemos em amor. O homem pode dar o corpo até para ser queimado, mas se não tiver amor nisso, não adianta nada. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para que levarmos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? É muita coisa, então, por isso que a gente... Dá um resumão, né? É. Sobre o tópico 2, é muito interessante. Vai dizendo que toda a Trindade, ela atuou ativamente na morte expiatória de Jesus, né? Toda a Trindade. Todo mundo aqui já ouviu falar da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os três em um. E aqui é interessante que a gente vai ver que tinha todo um plano, tinha todo um projeto. Tinha, não, tem. Porque nós vivemos uma certa predestinação. Porque já está escrito, já está lá. Em Apocalipse já está revelando para nós o que vai acontecer lá na frente. Olha só o cuidado de Deus. Eu imagino assim, conjecturo, tá? A Bíblia não diz, não vai falar que o pastor disse que Deus sentou, mas eu imagino, conjecturo, é uma imaginação minha aqui. Imagino Deus sentando lá no trono dele, lá e desenhando, fazendo o projeto que ele tinha para a humanidade. Colocando tudo assim, Marcos Vinícius, no seu devido lugar. Primeiro ele planejou, fez a terra, aí agora vou fazer o homem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Diz assim em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos. Então aqui já é a atuação da Trindade. Então Deus ali, Pai planejou, enviou o Filho para morrer na cruz por mim e por você, com uma missão, né, de trazer de volta a aliança do homem para com Deus. E a Bíblia diz que ele foi, mas ele enviou um Consolador. E qual é o Consolador que ele enviou? Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha só, os três agindo. Nós estamos falando da Trindade. Então, Deus Pai fez o propósito, o Filho veio, cumpriu o projeto, ele foi com a promessa de voltar, que ele vai vir voltar para buscar a sua igreja. Aonde está a igreja de Cristo aqui? Dá um glória a Deus, irmão. Dá glória. A igreja de Cristo. Eu falei que Jesus vai voltar para buscar a igreja de Cristo. Vai vir para buscar eu e você. Mas ele foi e disse assim, vou enviar um Consolador, que é o Espírito Santo, que atua em nosso meio, né? Para nos ajudar a vencer. Aqui diz que o Espírito Santo veio e ajudou, né, Jesus vencer os obstáculos.
E Ele está no nosso meio, ajudando eu e você a vencer os obstáculos. Quem nos ajuda a passar por provas é o Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. O Espírito Santo, ele penetra, ele convence eu e você de quando o Espírito Santo em mim, você é um termômetro. Sabe quando você está indo para fazer algo errado e quando você vai fazer, não tem uma coisa que te avisa, que fala assim, não é certo. Né? Já tem aquele filminho ou um desenho que fica assim, o capetinha de um lado e o anjinho do outro, já viram, né? Aí quando você vai fazer uma coisa errada, aí o capetinha fica aqui, faz isso mesmo, vai por aí. Aí o anjinho aqui do outro lado fala assim, não é por aí, Não vai não. Tá errado. Sabe esse anjinho? É o Espírito Santo falando assim, ó, é o termômetro, ó, o termômetro começa a apitar, tá errado, não faz isso, não é isso que eu quero. Então, o Espírito Santo, ele veio para nos convencer, para fazer eu e você passar esses obstáculos da vida. Vamos lá, pastor, vamos dar continuidade. Subtópico 2. 2. É o senhor ou eu? Pode ser você. Eu faço aqui o resumo do sonho. É. Subtópico 2 diz assim: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de sacerdotes iluminados, suportaste grande combate de aflição. Está lá em Hebreus 10, 32. A parte A diz assim, eu só vou passar aqui, o pastor vai entrar, tá? Para explicar sobre o subtópico 2. O Espírito Santo revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Efésios 1, 19 e 20. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí o B diz assim, que o Espírito lhe ensina as profundidades do vitupério da cruz, quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte e o coração deles ardiam. O C, o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado, está consumado. Deus confirmou essa palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio dessa vitória, os principados e potestades satânicas foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso temos nele a vitória, pela fé em Cristo. Aí diz assim, por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. O D, o Espírito penetra todas as coisas, a luz da glória de Cristo revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta, quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías. Sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Então, o Espírito Santo, ele quer trazer um despertamento para mim e para você. Nós estamos falando de despertamento, né, e purificação do altar. Qual é a função do Espírito Santo? Eu já falei que é nos fazer refletir, é trazer entendimento ao homem, primeiramente, sobre a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele traz esse entendimento para mim e para você, uma vez que nós reconhecemos que Jesus, ele verteu sangue na cruz pelos nossos pecados, nós vamos começar a purificar, limpar o altar. Aí, qual é a ação do Espírito Santo? Aqui foi falado, ele revela no A. No B, ele ensina. No 3, ele explica. E depois fala que ele penetra. Né? Então, essa é a ação. Primeiro, ele se revela. Ele revela para mim e para você por onde nós devemos fazer. Depois, ele ensina, como foi lá com aqueles homens na estrada de Emaús. Os homens liam e não sabiam o que lia. Aí Jesus, o Espírito Santo, foi e falou assim, cola lá com eles. Aí o
um dos apóstolos foi lá, colou e falou: o que você está lendo? Ele falou: eu estou lendo aqui, mas eu não entendo. Aí ele fala assim: como é que você vai entender se não há quem te ensine? Ou seja, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele também nos ensina, né, pela palavra. Depois ele explica e ele penetra. Amém. Pastor. Em Hebreus 10, 32 fala, né? O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade, depois de serdes iluminados, suportar o grande combate de aflições. Outrora nós estávamos o quê? Cegos espirituais. Sim. Nós tínhamos o quê? Escamas em nossos olhos. Nós não víamos tudo isso que nós estamos vendo agora. Esse mundo espiritual. Conhecer que há uma salvação, que é necessário aceitar Jesus Cristo, que Jesus vai arrebatar a igreja. Nada disso nós víamos antes. Estamos cegos espiritual. Então, depois de cair as escamas dos olhos, passamos a ver. E aí começa a se cumprir as palavras de Jesus. Como perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Tudo isso por causa do meu nome. E esses combates são travados no mundo espiritual, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, as obras espirituais da maldade. Não adianta o homem querer resolver com as suas próprias mãos, somente orando ao Senhor. Então não adianta, porque essas batalhas são no mundo espiritual. Sim. Não tem como a gente querer resolver com a nossa própria mão. Somente orando e pedindo ao Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi falado, né, sobre ensina, explica, penetra, né? Sim, se o Espírito senhor quiser Santo, né? acrescentar alguma coisa. Isaías 6, 5, 7 fala aqui, né? Isaías reconheceu que ele era um homem de impuros lábios e habita no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Assim como Isaías, o Espírito Santo nos desperta e nos leva ao arrependimento por saber sobre a verdade e a coisa certa a fazer. Você vê, Isaías, ele viu o Senhor, falou: meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu não mereço, eu não sou digno. Mas o Espírito Santo, ele nos faz, às vezes, a gente ver e saber que Jesus nos perdoou. E nos faz o quê? A gente cair em si e ver que nós somos um pecador e que nós necessitamos se arrepender dos nossos pecados, se consertar com Ele e com o nosso próximo também, que nós temos que se consertar também. Não basta só se consertar com Deus, não. Temos que consertar com o nosso próximo também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso, o Espírito Santo nos faz. Nos faz reconhecer que a gente precisa, que a gente depende de Deus. Essa toda glória, esse todo amor que Ele tem nos dado. Então, Isaías reconheceu isso. E viu: eu não sou digno, não sou merecedor. Como nós também, cai a ficha às vezes em nós, né? A gente vê que a gente não é digno, né? Aleluia. Não é merecedor de estar aqui. Mas Ele nos escolheu pela sua vontade. Amém? Glória Louvado a Deus. seja o nome do Senhor. Foi lindo, né? Foi lindo, lindo. O agir de Deus em nossas vidas é lindo. Quando a gente passa a entender o amor, o carinho dele. Por isso que a gente fala que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bússola para nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem resposta para qualquer área da nossa vida. E quando você passa a estudar, meditar e buscar, você vai entendendo o amor, né, o cuidado de Deus. Coisa linda, foi falado. Deus fez um projeto, um plano, enviou Jesus Cristo na terra para que esse plano viesse dar continuidade, viesse ser cumprido, verteu o sangue na cruz do Calvário, terminou naquela frase tetelestai, que significa está consumado, ou seja, ele veio para fazer algo e ele fez o que tinha que ser feito. E quando ele fez aquela frase tetelestai, né,
que é está consumado, ou seja, está consumado, eu terminei o que eu tinha que fazer. Foi, enviou o Consolador. O Consolador está aqui no nosso meio Amém, hoje, Jesus. quebrando cadeias, Amém. derrubando muralhas, Glória a jogando por Jesus. terra toda a palavra contrária contra nossas vidas, né? E o Espírito Santo, ele nos traz esse entendimento de Cristo, que nós somos novas criaturas. O Espírito Santo, ele nos revela, ele nos traz como ele se revelou a Isaías. Para fechar, a gente já vai para o subtópico 3, que a hora ela mais... Avança, né? Então, ele se revela para mim e para você, para nos direcionar. Com Isaías foi lindo. Isaías teve uma experiência sobrenatural com Deus, com Jesus ali, que ele foi no templo e ele viu, né? O Senhor assentado num alto e sublime trono, com 6 anjos, Meu Deus. dois anjos voavam, com as asas cobriam o rosto e outros cobriam os pés. Ele teve uma visão linda. E quando ele teve essa visão, ele caiu em si e falou: ai de mim que vou perecer, porque eu vi o Senhor. Então aquilo ali trouxe o entendimento de quão pecador ele era. Exatamente. E isso que o Espírito Santo faz em mim e você. Quanto mais eu e você se aproxima do trono da graça, mais nós entendemos que somos pecadores e necessitamos de Deus nas nossas vidas. Amém? É verdade. Vamos lá, pastor. O tópico 3, né? Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. E aqui o comentarista fala, né? Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, né? Colossenses 2:23. Tinha até aparência. Está dizendo aqui, né? Louvado seja. Mostrava humildade, disciplina, e ele fala, né, que não tinha valor algum, senão para satisfação de si mesmo. Aí envolve, né, vaidade, tanta coisa, né? Meu Deus, que faz o homem, né, às vezes achar, né, que está abafando, né, que ele é o bambambam, vamos assim dizer, né? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é apenas aparência. Louvado seja o nome do Senhor. E o Colossenses, né, do 2:18-19, fala aqui, ó: ninguém vos domine a seu bel prazer, isto é, a sua própria vontade, com pretexto de humildade, metendo-se em coisas que não viu. Olha que coisa tremenda, né? Não viu uma coisa e diz que viu, e diz que é isso, que é aquilo, que não viu, estando inchado, a soberba aí, ó, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, ao qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ó, não estando ligado à cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Então nós temos que estar o quê? Ligado na videira. E ele fala que ele é videira verdadeira, nós somos vara. Então nossa vara tem que estar ligado nele. Não tem como nós darmos fruto se nós não estivermos em Cristo. Não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quer comentar, pô? Aqui, tópico 3 vai dizendo, cuidado com as imitações, né? O pastor foi falando aí, muito feliz em explicação dele, né? Então o autor da revista, ele vem nos orientando que nós devemos nos cuidar, porque imitações de quê? De despertamentos. Aqui o autor deu o nome como movimentos. A gente vê que existem muitos movimentos aí que verdadeiramente não tem nada a ver com Deus, né? A gente tem que ter tá muito ligado em Deus, pedir discernimento, muito,
porque a Bíblia vai nos ensinando para que nós não venhamos ser levados, enganados por ventos de doutrinas, porque nós vemos muitos movimentos aqui, na revistinha que vai falando sobre que hoje em dia existe muito avivalistas, né, que eles têm ali, eles têm o dom, eles louvam bem, eles ministram bem, eles têm o poder de fazer você ficar ali vidrado neles. Aqui está falando que eles falam em línguas, eles têm o poder de atrair a atenção do povo, né? Então ali, de repente, aos olhos humanos, o cara, ó, mas e por trás? De repente a vida dele não é uma vida pautada no altar, não é uma vida com Deus. Então aqui o autor ele está nos ensinando a tomar muito cuidado com as imitações, porque a Bíblia diz que o inimigo ele se transforma como um anjo de luz. Então ele vem mesmo para tentar nos confundir, para tentar nos fazer, né? Eu estou falando isso à igreja de um modo geral. Então nós temos que ter muito discernimento de espírito e ver, porque infelizmente nos dias de hoje estão usando o evangelho, né? Muitos por aí estão usando o evangelho como comércio e para fazer fama, né? Então esse é o falso movimento. Meu Deus. É o tal do fogo estranho. Fogo estranho. A gente vê gente aí fazendo vídeo até ensinando a falar em línguas. Meu Deus. Né? A gente vê, você vê aí no YouTube, vídeos para te ensinar a falar em línguas estranhas. Você vê hoje em dia cultos que tem até balada gospel. Não se escandalize não, irmãos. Se você procurar aí, você vai ouvir falar em balada gospel. Você vai lá, cantores evangélicos, que se dizem evangélicos, vão lá, a balada gospel, aí vai as jovens com dança sensual, e alguns deles não se escandalizem, tem até bebida alcoólica. Eles falam, é cerveja sem álcool, mas está lá bebendo, e aquilo ali vai, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse falso despertamento, esse falso movimento, né? Nós temos que ser santos, se santificar cada dia mais. Eu glorifico a Deus que lindo eu gosto muito da nossa igreja. Eu vou falar do que eu vivo, eu não vou falar dos outros. A nossa igreja, a gente tem o costume de dizer que ela tem poder, tem unção e também tem palavra. Graças a Deus. Agora, se você vai num lugar que só tem roda-roda, pula-pula, e aquele negócio todo, mas não tem palavra, desconfie. Porque o que mantém de pé, o que alimenta, o que o alicerce é a palavra de Deus. Se você for numa igreja que só tem movimento, pula-pula, roda-roda, desconfie. Mas se você for numa igreja que tem movimento, tem palavra, tem unção, é a igreja que você deve seguir, porque Deus ali, Ele está manifestando o seu poder, sua glória, né? E eu glorifico a Deus porque aqui, graças a Deus, o Senhor nos permite tudo isso. Ter o movimento da parte de Deus. Deus, Ele manifesta o seu poder. Quantas vezes nós já vimos aqui? Sexta-feira foi lindo o que Deus fez aqui. A gente vê que realmente é de Deus, né? Pastor, e a gente vê que aqui, né, o comentarista fala, né, que uma das igrejas dele, né, sentiu-se obrigada em orientar os irmãos. Olha que ponto chegou de ser obrigada a orientar acerca dessas condutas. Sim. Meu Deus do céu, achando, né, que está trazendo, né, bênção para o povo, mas infelizmente não está levando bênção. Infelizmente, né? E a gente vê imitação de tudo quanto é tipo, né? A gente vê que pessoas aí que imitam determinados pregadores, determinado líder, né? No falar, no vestir, no caminhar. É tanta imitação. É verdade. Só misericórdia, meu. E nisso o Espírito Santo vai se afastando, Vai se né? afastando, nós temos que ser natural. Jesus era simples, ele falou bem claro, sou simples como uma pomba. Sede simples como uma pomba. E por que às vezes a pessoa quer aparecer? Verdade. Que eu diminua e ele cresça. Exatamente, que eu diminua e ele cresça. Infelizmente as pessoas às vezes são levadas, né? Não para poder edificar a vida da pessoa, mas infelizmente, em vez de edificar, né? Leva a pessoa às vezes até por um caminho até errante, né? E a gente vê tanta coisa, conforme o nosso pastor já falou, tantos shows por aí, em vez de querer
exaltar o nome do Senhor, quer se exaltar a si mesmo. É o eu, né? O eu. Próprio eu, né? O ego quer mostrar que canta muito, que louva muito, que prega muito. E Deus vai se afastando disso. Aí a glória pertence a Ele, toda a glória pertence a Ele. Aí está tudo errado, né, meu pastor? É verdade. Amém? É verdade. Nós temos que estar sempre buscando, então, através da palavra de Deus, como foi falado aqui para fechar, né? A gente está falando de o despertamento renova o altar. A gente falou. Então, hoje o Senhor falou, né, que nós devemos estar sempre com o nosso altar ali, limpos, para ter um sacrifício lindo, perfeito diante de Deus, né? Aqui foi falado que nós temos que ter Cristo como o centro da nossa comunhão, né, com Deus. Cristo, ele tem que ser o centro, e a gente tem que tomar muito cuidado com as enganações. Então, e como faz isso, pastor? É no dia a dia, você se santificando, buscando, lendo Bíblia, buscando entender, porque quando você aprende da palavra de Deus, você não é levado por vento de doutrina, não é qualquer pessoa que te engana. Exatamente. Porque foi falado, tem pessoas que têm o dom. Já viu, tem pessoas, pastor, que se parar para conversar com você 5 minutos, você tira a roupa do corpo para dar para ele. Ele chora, ele faz um teatro, ele faz um... É ou não é? É verdade. Não é só comigo que acontece, né? É verdade. Então, por isso que você tem que ter um discernimento, que tem gente... É luz, é água, ar-condicionado, enfim. Precisamos. Nós não vamos pedir para traficantes, não vamos pedir para políticos, não vamos pedir para outras pessoas. A Bíblia diz que nós devemos comunicar a necessidade aos santos.
E quem é o Santos? É você, é eu. Então Deus conta comigo e contigo para que essas portas venham continuar abertas, para que nós venhamos continuar propagando o Evangelho de Cristo. Então nos ajude, você que pode aí, oferte. Você que está em casa sentindo o coração, tem o QR Code aí, tem a conta aí da igreja. Clique aí, entre na conta, faça a tua oferta. É com você e Deus. Amém? Pastor, amém? Então, enquanto está tirando a oferta, vamos louvar o Senhor com o hino na sugestão da revista, né? 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Temos que estar firme nessas promessas, né? Porque elas são fiéis e verdadeiras, né? Glória a Jesus. Vamos orar, né? Para o término, né? E para as ofertas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Levanta sua oferta aí, amém? Logo após a diaconisa, você vai ter aí, tá? Amém. Pai querido, Pai amado, graça te damos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um EBD, ao qual o Senhor tem nos proporcionado, Pai, nesta manhã. O ensino da Tua Palavra que tem nos edificado, tem nos fortalecido, tem nos ensinado, Senhor. Por isso somos gratos pela Tua presença, pela presença do Pai, do Filho, do Teu Santo Espírito, Senhor. Deus, agora os ofertantes que ofertaram na Tua casa, Senhor, continua abençoando, suprindo as Tuas necessidades, repreendendo todo mal, não permitindo que nada venha a faltar, Senhor. Deus, continua cuidando da Tua igreja e do Teu povo, em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Está terminado em nome de Jesus. Vamos receber o nosso pastor Marco Abelardo, né? Que ele vai fazer da bênção apostólica. A bênção apostólica. Amém? Vai falar sobre a ceia logo mais, né?
Glória a Jesus. Amém? Som. Filha. Pastores, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Posso ficar aqui? Posso no meio? Que seja uma manhã de excelência para todos nós. Deus abençoe o pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo não, pastor Fábio, pastor Eduardo. Pastor Rodrigo está sempre aqui hoje, não pode estar. Queria agradecer a presença da igreja aqui. Nós somos aí uns 10 ou 15 pessoas mais ou menos aqui. Gradativamente a gente está voltando a EBD. Sempre foi uma luta. Para uns uma luta, para nós não, uma satisfação, né? Uma alegria de estar aqui. E cada dia nós vamos vencer mais. Estou vendo aí a Luana aí, Beatriz, o pessoal novo, o Alex está aí. Glória a Deus, esteve na madrugada do carinho, né? Nos ajudando. Deus abençoe a todos que estão presentes. Raquelzinha está aí, Minervina, que bênção. Então, hoje à noite às 18h30 nós temos o nosso culto de louvor e adoração. 18h30 não, perdão, 18 horas. Hoje é 18 horas. 18h30 é os cultos normais, aos domingos que não tem ceia. Daqui a pouco a ceia vai ser montada. E às 18 horas, 5h30, 5 horas, 17 horas, o Ministério do Louvor já está aqui ensaiando. Então 5 horas a igreja está aberta. 5 horas já estou aqui. E a gente já vai cultuando, glorificando, exaltando. Quando for 6 horas, de joelhos dobrados aqui. A ceia é um convite, é uma ordenância bíblica. Também é uma convocação para todos que querem renovar o seu passaporte para ir para o céu mesmo. Participar da ceia é uma ordenança. Então a gente temos, e é um culto maravilhoso, né? Hoje vai estar pregando o pastor Rafael, homem de Deus. Já combinei com ele já. Vai chegar 18 horas aqui. Combinei, mais ou menos 19 horas estarei passando para ele. Máximo 19h10. Se eu acho que é isso. Hoje, recebimento de novos membros. E tudo isso a gente faz naquele período aqui de ter que Ministério do Louvor, receber o pessoal e às 19 horas está ouvindo uma poderosa palavra do Senhor. Amém? Então cheguem cedo. Eu quero agradecer aqui a secretária que está fazendo a ligação para alguns membros da igreja, para que possam a ceia vai ser dividida hoje, domingo, é 19 hoje, né? E 22, 24 ou 22, quarta-feira? 22, quarta-feira. Então a ceia é hoje, uma parte da membresia, e também na quarta-feira, dividido nesses dois cultos por causa do distanciamento. Então, 18 horas, e quarta-feira também, só que quarta o horário é 19 horas, por causa do trabalho de todo mundo, certo? Então venham, vai ser uma bênção hoje. Deus vai usar o pastor Rafael, Deus vai usar quem estiver louvando. Nós seremos muito edificados, vamos participar do corpo. As pessoas que são novas podem vir, que a gente já faz esse distanciamento para atender as pessoas que são novas, que estão visitando. Então assim, eu vou visitar, não tem espaço para sentar. Tem sim, pode trazer, porque essa escala já é para isso mesmo, para trazer um conforto para aqueles que vêm de fora. Tá certo? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. São 11 da manhã, já dá para montar a ceia aqui do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer. Eu sei, quem sabe você acordou de manhã, vindo para a casa de Deus, e quantas vezes o inferno se levanta contra a tua vida, batalhas grandes, você trava, mas Deus é poderoso para lhe dar vitória. Que o Senhor possa nos ajudar de uma forma tremenda e poderosa na manhã, na tarde desse dia e na noite desse dia. Amém? Bendito Deus eterno Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos na tua presença. Te louvamos, Senhor, e te engrandecemos por essa manhã tão abençoada, manhã de Deus, manhã que o Senhor nos deu uma grande vitória. Fala conosco, nos ajuda, venha nos fortalecer na tarde desse dia, na noite desse dia,
E o Senhor, segundo o poder, a graça, a manifestação, venha nos dar vitória. Fala conosco, que o Senhor ainda nos encha, nos dê, Senhor, a força e a possibilidade de te ver, porque o mundo nos chama constantemente. O diabo se levanta constantemente, mas estamos aqui bradando a nossa alma para lhe ver. Nós temos um pacto contigo, nós te amamos, nós te louvamos e te bendizemos. Fala conosco, nos dê, Senhor, um dia tão forte, tão abençoado da tua presença, que possamos fazer como o salmista Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que pudesse estar todos os dias na casa do Senhor para aprender da sua palavra, ter o conhecimento dela, amar ela e viver com ela. Em dias que não dá vontade de sair da casa de Deus, nem de ir para a rua, nem de ir para o trabalho, nem de ir para casa, porque aqui temos essa proteção, essa alegria de vivenciar. Nos guarda no nome do Senhor Jesus. Amém? Pensa apostólica. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que esperam a vinda do Senhor Jesus, e todos digam: está terminado até às 18 horas em ponto, em nome do Senhor Jesus. Amém?